E se te dissessem que Jesus de Nazaré foi mais do que um líder espiritual? E se, por trás da imagem de um homem pregando paz, existisse uma figura revolucionária que desafiou impérios, confrontou sistemas religiosos, quem realmente foi Jesus histórico, um profeta que muitos tentaram apagar, um rebelde político? Ou talvez tudo isso ao mesmo tempo? Ele nasceu em uma época turbulenta, num lugar controlado pelo Império Romano, onde a opressão era diária e a esperança escassa. Segundo os registros históricos, não apenas bíblicos, havia agitação social em toda a Judéia. Messias autoproclamados surgiam frequentemente, mas todos acabavam mortos, esquecidos. Jesus, no entanto, foi diferente. O que o tornou tão perigoso aos olhos das autoridades? Como alguém sem exército, sem posses e sem cargos oficiais, conseguiu abalar o maior império do mundo. Nesta série, vamos desvendar os fatos históricos que cercam a figura de Jesus de Nazaré, sem dogmas, sem filtros religiosos, apenas os registros, os documentos e os eventos que realmente aconteceram. Prepare-se, porque a história por trás da fé é mais complexa e misteriosa do que você imagina. Você já parou para pensar por que existem tantas controvérsias sobre o nascimento de Jesus? A maioria conhece a narrativa clássica, uma virgem chamada Maria, um anjo que anuncia o nascimento do Messias, uma estrebaria em Belém e uma estrela guiando magos do Oriente. Mas o que há de fato histórico nisso tudo? Historicamente falando, não existem registros romanos que comprovem o censo descrito em Lucas, aquele que teria forçado José e Maria a viajarem para Belém. Além disso, Belém era uma vila pequena demais para receber tanta atenção. Por que então o esforço de conectar Jesus a esse local? Simples. Belém era a cidade de Davi. E havia uma profecia dizendo que o Messias viria da linhagem de Davi. Ou seja, os evangelhos foram escritos com uma forte intenção de legitimar a figura de Jesus como o escolhido. Outro ponto curioso: os reis magos. Na verdade, o termo correto é magoi, uma casta de astrólogos e sacerdotes persas. Eles não eram reis, e muito provavelmente chegaram meses após o nascimento. Mas o que faz isso tão simbólico? Representa o reconhecimento de um nascimento especial, mesmo entre culturas estrangeiras e não judaicas. Isso não diminui a importância de Jesus. Pelo contrário, mostra como, desde o início, sua história se misturava com mistério, profecia e interpretações poderosas que moldaram séculos. Você já reparou que existe um enorme vazio na vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos? O que aconteceu durante esse período misterioso? Por que os evangelhos simplesmente silenciam? Os únicos relatos que temos da infância de Jesus vêm de Lucas e Mateus. Mas depois disso, o silêncio é absoluto até o início de seu ministério. Isso gerou uma das maiores lacunas da história cristã e alimentou diversas teorias. Alguns estudiosos sugerem que ele viveu como carpinteiro ao lado de seu pai José, em Nazaré, levando uma vida comum. Outros, porém, acreditam em algo bem diferente. Textos apócrifos e teorias esotéricas apontam que Jesus teria viajado para a Índia, estudado com monges budistas ou até mesmo vivido no Egito entre comunidades essênias, grupos judeus místicos que esperavam a chegada de um Messias. Essas ideias não são reconhecidas oficialmente pela Igreja, mas continuam atraindo estudiosos, místicos e curiosos até hoje. E por que esse período seria tão oculto?
Talvez porque o que ele viveu ali não se encaixava na narrativa desejada, ou talvez fosse tão extraordinário que ainda não estamos prontos para entender. O que é fato? Esse sumiço moldou o mito. O jovem silencioso que emerge aos 30 já carrega em si uma presença capaz de abalar impérios. Após quase 2 décadas de silêncio, Jesus ressurge às margens do Rio Jordão. Ali, um homem conhecido como João Batista, uma figura excêntrica, vestida com peles e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, gritava no deserto: "Preparem o caminho do Senhor." João pregava arrependimento, mas quando viu Jesus se aproximar, algo mudou. Ele hesitou, disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti." Mesmo assim, Jesus insistiu. E ao ser mergulhado nas águas, segundo os evangelhos, os céus se abriram. Uma voz ecoou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." E o Espírito Santo teria descido sobre ele em forma de pomba. Esse momento marcou o início de sua vida pública e também o início do conflito. A partir daí, Jesus começou a reunir discípulos, realizar milagres e pregar um reino que não era político nem militar, mas espiritual. E essa mensagem, embora pacífica, começou a ameaçar os alicerces do poder da época. O batismo não foi apenas um ritual, foi um chamado, um despertar. Jesus deixava de ser apenas o filho do carpinteiro para se tornar o centro de uma revolução espiritual que atravessaria os séculos. Mas esse chamado também o colocava em rota de colisão com os 2 maiores poderes do seu tempo: o Império Romano e os líderes religiosos de Jerusalém. Com o batismo, Jesus iniciou uma jornada que atrairia multidões e também vigilância. Logo no início de seu ministério, ele se retirou para o deserto por 40 dias. Sozinho, jejuando, enfrentando tentações profundas. Segundo os evangelhos, seria ali que ele resistiria às propostas do mal, poder, fama e domínio. Mas ele escolheu servir. A partir dali, surgem os relatos mais intrigantes: transformar água em vinho, curar cegos com lama e saliva, fazer paralíticos andarem, expulsar demônios com palavras e até ressuscitar mortos. Mas o que realmente incomodava os líderes da época era a sua mensagem. Jesus falava de perdão num tempo de vingança, de amor ao próximo e aos inimigos. Criticava os religiosos hipócritas, desafiava leis em nome da compaixão e ensinava que o reino de Deus estava dentro de cada pessoa. Enquanto o povo comum o via como esperança, os fariseus e saduceus o viam como ameaça. E ainda havia os romanos, que começavam a perceber que algo mais do que fé se espalhava entre as massas. Jesus não empunhava espadas, mas suas palavras tinham o peso de uma revolução. E quanto mais ele curava, ensinava e reunia seguidores, mais seu destino parecia selado. Jesus não andava sozinho. Ele escolheu 12 homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas o convite era tudo menos comum. Venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Esses 12 discípulos testemunharam milagres, ouviram ensinamentos inéditos e aos poucos foram percebendo que segui-lo não significava fama, mas renúncia. Jesus ensinava através de parábolas, histórias curtas, cheias de simbolismo. Falava sobre sementes, tesouros escondidos, ovelhas perdidas, festins e donos de vinhedos. Quem ouvia com o coração entendia,
Mas quem esperava respostas óbvias saía confuso. A cada passo crescia a pergunta que todos murmuravam, mas poucos ousavam dizer em voz alta: seria ele o Messias prometido pelas Escrituras? Aquele que libertaria Israel? Mas Jesus não confirmava. Pelo contrário, dizia a seus seguidores para manter silêncio sobre sua identidade. Por quê? Porque ele sabia que o conceito de Messias estava distorcido. Esperavam um guerreiro, mas ele era um servo. Esperavam libertação política, mas ele falava de um reino que não era deste mundo. E enquanto seus discípulos tentavam entender, seus inimigos preparavam o cerco, pois quanto mais ele falava em amor, mais provocava o medo dos poderosos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi o ponto de virada. Montado num jumento, como diziam as profecias, ele foi recebido com ramos e aclamações. Hosana ao filho de Davi. Mas aquilo não era uma coroação, era uma provocação direta ao sistema religioso e político. Nos dias seguintes, Jesus foi ao templo, o coração espiritual de Israel. O que ele fez lá? Derrubou mesas, expulsou cambistas, denunciou o comércio da fé, chamou o templo de covil de ladrões. E isso foi o estopim. Os fariseus e sacerdotes, sentindo sua autoridade ameaçada, passaram a confrontá-lo com armadilhas teológicas. Queriam que ele cometesse um erro. Mas Jesus respondia com sabedoria, invertendo o jogo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele também começou a revelar coisas sombrias. Profetizou que o templo seria destruído, disse que falsos messias viriam e que haveria tempos de grande sofrimento. A cada dia, Jesus atraía mais seguidores e também mais inimigos. Sabia que sua hora estava próxima, mas em vez de fugir, aceitava o destino que se aproximava, com coragem silenciosa. Na véspera de sua prisão, Jesus se reuniu com seus discípulos para uma ceia. Mas aquela não era uma refeição comum. Era um ritual, um aviso, um adeus. Enquanto partia o pão e compartilhava o vinho, ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Palavras simbólicas que ecoariam por milênios. Ali, ele revelou que seria traído por um dos seus. E ninguém acreditou. Mas Judas Iscariotes já havia feito seu acordo com os sacerdotes, 30 moedas de prata, o preço para entregar o homem mais perigoso da Galileia. Depois da ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani. Ali, ele orou, sozinho, em agonia. Sabia o que viria e pediu ao Pai que, se possível, o livrasse daquele cálice. Mas, ao mesmo tempo, se entregava ao destino. Seja feita a tua vontade. Foi nesse momento que a traição aconteceu. Judas chegou e o identificou com um beijo. Soldados o prenderam e seus discípulos fugiram aterrorizados. A partir dali, começava o julgamento mais controverso da história. Não apenas de um homem, mas de uma ideia. Jesus foi levado ao Sinédrio, o conselho religioso judaico. Lá, o acusaram de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Mas eles não podiam condená-lo à morte. Precisavam de Roma para isso. Então, o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos não encontrou crime algum nele, mas a pressão popular era intensa. Crucifica-o! Gritavam os líderes religiosos. Pilatos tentou oferecer uma saída: libertar Jesus ou um criminoso chamado Barrabás. A multidão escolheu Barrabás e Jesus foi condenado à morte. Antes da crucificação, ele foi açoitado brutalmente.
coronado com espinhos, humilhado como um rei dos judeus, carregou sua própria cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Lá foi pregado, entre dois criminosos, e no alto da cruz pediu perdão para seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por horas agonizou, e antes de morrer exclamou: está consumado. Naquele momento, dizem que a terra tremeu, o céu escureceu, e o véu do templo se rasgou ao meio. Um homem havia sido executado, mas para muitos era mais que um homem, era o cumprimento de uma profecia. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo cedido por José de Arimateia. Uma pedra gigantesca selava a entrada. Guardas romanos vigiavam. O caso estava encerrado. Ou assim pensavam. Mas ao terceiro dia, algo ocorreu que mudaria o curso da história. Mulheres que foram visitar o túmulo encontraram a pedra removida e o corpo desaparecido. Relatos começaram a surgir. Jesus teria aparecido vivo, primeiro a Maria Madalena, depois a outros discípulos. Mais tarde, a mais de 500 pessoas, segundo Paulo de Tarso. Esses encontros não foram apenas visões. Eles diziam tê-lo tocado, comido com ele, conversado com ele. Durante 40 dias ele apareceu e ensinou. E então, diante dos olhos de seus seguidores, ascendeu aos céus. Mas o que isso realmente significa? Alguns historiadores alegam que o corpo pode ter sido roubado. Outros dizem que tudo foi invenção dos discípulos. Mas seria possível manter uma mentira assim por tanto tempo e morrer por ela? A verdade é que 2000 anos depois, o mundo ainda debate esse homem. Jesus não deixou livros, não governou nações, não construiu impérios, mas seu nome atravessou gerações, desafiou impérios e ainda hoje transforma vidas. Então a pergunta permanece: quem foi Jesus de Nazaré? Um mestre iluminado, um profeta ou algo muito maior? Comente aqui embaixo o que você acredita e siga o canal para mais histórias que mexem com a realidade.